Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês e o Espírito Santo venha guiar-nos, tanto na nossa meditação, como na direção do destino da vida de cada um de nós. O meu já está traçado, mas o seu, não sei se está certo ou errado, uma coisa eu sei: quando o Espírito Santo conduz a nossa a mente, o nosso espírito, então o nosso espírito sabe o que é certo e o que é errado. E ainda assim vai depender da pessoa escolher seguir o certo ou o errado e fazer, então, seguir o destino traçado por Deus, porque Deus traça um destino que vai ao encontro dele, que é o destino do bem. Mas se a pessoa não atentar para a voz do Espírito, com certeza ela vai traçar um destino sombrio, mau, perverso. E nós temos essa experiência na Bíblia. Como é bacana a gente ler o texto sagrado, porque o que foi no passado se repete nos dias de hoje e vai se repetir para sempre, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, interessante isso, muito interessante, muito bacana, muito instrutivo, muito extremamente proveitoso para todos nós. E eu tenho certeza, e esta é a razão do porquê o Senhor, o Espírito Santo, nos deu essa mensagem, essa palavra ontem à noite, para que pudéssemos dividi-la com você. Então preste atenção, para você não cometer o erro dos que estão se dando mal na vida. Olha só, o profeta Samuel era um homem de Deus, ungido de Deus. Ele, dirigido pelo Espírito Santo, consagrou a Saul como rei de Israel. Israel nunca tinha tido rei, mas agora o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. E quem o consagrou foi o profeta Samuel, amando de Deus. Quem era Saul? Saul era um homem, assim, de aparência extremamente bonita. Um homem alto, forte, bem afeiçoado, e Deus o escolheu para ser rei, o primeiro rei de Israel. Mas esse homem que começou na humildade, servindo a Deus, depois que se assenhorou do reino de Israel, ele achou que devia fazer aquilo que achava. Ele decidia sem a anuência de Deus. Ele então desobedeceu a Deus. Ele foi contra a ordem de Deus pelo menos 2 vezes. E Deus então o removeu do reinado. E no seu lugar, Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé, pai de Davi, para consagrar o novo rei de Israel. Então, ele foi lá na casa dele. E Jessé tinha 7 filhos, e mais Davi, 8 filhos, naturalmente. E ele, quando reuniu a família, e estava Samuel com uma botijazinha de azeite, pronto
para ungir o próximo rei, o segundo rei de Israel, em substituição a Saul. Então, quando Samuel foi à casa de Jessé, Jessé o apresentou seus filhos, seus 7 filhos. 7 filhos que já eram adultos. E o que aconteceu? O profeta Samuel pensou, acreditou, cria que o filho mais velho, o filho que tinha uma aparência também magnífica, a exemplo do rei Saul, o profeta Samuel pensou, se Deus escolheu Saul daquele jeito, o homem bonito, o homem preparado, o homem, enfim, em condições, quando ele viu o primeiro filho de Jessé, ele pensou que era o escolhido de Deus. Ele não sabia até então quem seria o seu escolhido, o escolhido de Deus. E então ele passou por essa experiência que vale a pena a gente prestar atenção. Quando Samuel viu o primeiro filho de Jessé, o filho mais velho, irmão de Davi, ele disse, esse deve ser o que o Senhor chamou, escolheu para ser ungido. Quer dizer, o profeta Samuel, levado pelo mesmo critério que foi a primeira vez, porque a primeira vez Deus escolheu e mandou que Samuel fosse ungir e já disse a quem? Olha, vai lá e unge Saul. E quando Davi chegou, viu que Saul era um belo rapaz, um homem em condições para ser o rei de Israel, e especialmente o primeiro rei de Israel. O profeta Samuel pensou assim, o primeiro filho de Jessé, que tinha também uma aparência, uma estatura, enfim, tinha tudo que agradava aos olhos. Então, o Senhor disse para Samuel, olha, Samuel, presta atenção, não atentes para a aparência, ou para a sua aparência, no caso aqui de Eliabe, foi o primeiro filho de Jessé que passou diante dele. Deus falou, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Muito legal isso. Porque o tenho rejeitado. E disse mais, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Olha só que bacana. Porém, o Senhor olha para o coração. Olha que coisa extraordinária. Deus olha para o coração. E de acordo com o coração, ele faz a sua escolha. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus de Davi, do profeta Samuel. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, amiga e amigo, tem esse textozinho tem que ser colocado em prática na vida de cada um de nós. Porque eu fico extraordinariamente feliz, alegre de poder passar isso para vocês, porque você, por exemplo, que tem que tomar uma decisão na sua vida, uma decisão, por exemplo, do casamento, né? Você escolheu uma pessoa que, puxa vida, enche os olhos, mas enche os olhos mesmo. E você crê,
porque o seu coração está ávido para tomar posse daquela pessoa que realmente ela enche o espaço onde entra, e às vezes você está colocando em risco a sua salvação. Não o seu casamento apenas, mas a sua salvação. Porque da forma como a gente vê o que está diante dos nossos olhos, claro, obviamente, mas Deus nos ensina não ver de acordo com o que está diante dos nossos olhos, não julgar, não decidir o nosso destino por qualquer coisa de acordo com os nossos olhos, os olhos físicos, porque eles são, digamos assim, a porta de entrada do mal no coração. É do coração que vem toda sorte de maldade, de perversidade, de pecado. Então a gente não pode dar atenção à voz do coração que se entusiasma com os olhos, que se entusiasma com o sabor, que se entusiasma com os ouvidos, que fica grávido pelos ouvidos. Você sabe como é que é. Não. Deus ensina os seus servos, o seu povo, a não olhar com os olhos, não julgar com os seus olhos, não decidir sua vida de acordo com os seus olhos, mas de acordo com o coração, avaliar o coração da pessoa. Mas como que eu posso avaliar o coração de uma pessoa, bispo? Porque coração é terra que ninguém entra, só Deus sabe. Mas, presta atenção, Deus está falando aqui, o coração quer dizer a alma, aquilo que é invisível. Aquilo que é invisível, que é a alma da pessoa. Como você vai saber que aquela pessoa é a escolhida, que deve ser a pessoa escolhida de Deus para você? Só tem uma coisa, só o Espírito Santo pode lhe dar olhos espirituais para que você possa enxergar a alma ou o coração da pessoa com quem você vai fazer negócio ou com quem você vai se casar. E amiga e amigo, nesse aspecto, todos nós estamos sujeitos a errar. Lembra que eu contei a minha história quando, na juventude, que eu, entusiasmado com os meus olhos, enfim, entrei numa aventura desastrosa, quase que eu escorreguei. Graças a Deus, ele me livrou. Mas, por quê? Porque eu estava a julgar pelos meus olhos. Eu achava que era aquilo porque os meus olhos viam a pessoa. E é esse o grande perigo das pessoas, o grande risco de vida das pessoas. Porque quantas pessoas casam ou se ajuntam, se relacionam na base dos seus olhos físicos. Não é verdade? Fala para mim. Quantas besteiras nós fazemos, eu digo você e eu, todos nós fazemos quando julgamos de acordo com os olhos físicos. Você compra uma coisa que não deveria ter comprado, mas porque estava na vitrine e as luzes em cima daquela coisa, você levou para casa. Depois, quando você abriu o pacote lá, a caixa, e colocou, vestiu aquela roupa, por exemplo, e olhou no espelho, você não gostou. Aí você pega, joga para o lado e gastou um dinheiro que não deveria ter sido gasto. Porque você se iludiu com seus olhos, os olhos físicos. E Deus está falando aqui como ele vê
que é como nós devemos ver, com os olhos espirituais. Então, Jessé, pai de Davi, passou todos os filhos dele na presença do profeta. E o profeta foi, como se diz, alertado por Deus. Não é esse, não é esse, não é esse. 7 filhos. E então, não vendo nenhum deles como o futuro rei de Israel, substituto de Saul, então o profeta Samuel pergunta a Jessé: vem cá, você não tem mais nenhum filho, não? Davi era tão desconsiderado, era uma expressão tão, assim, insignificante. Talvez seja a sua situação, talvez você tenha sido ou esteja sendo insignificante para os seus entes queridos, até pelos seus familiares. Até pelos seus familiares. Muito legal isso. Mas você é a última pessoa na sua casa, a pessoa mais insignificante, que não faz a diferença. Você é importante, claro, é filho, pessoa, é filha, mas os seus próprios entes queridos não consideram você uma pessoa assim extraordinária. Não, você é colocado sem querer, querendo, de lado. E onde estava Davi? Não, Davi não estava lá. Davi não estava entre os filhos de Jessé. Por quê? Porque a ele foi incumbido de tomar conta de ovelhas. O serviço mais simples, mais fácil, o serviço mais, assim, digamos, insignificante naquela altura. Então, Davi estava lá tomando conta das ovelhas e tal. Até que, quando o seu pai o chamou, por ordem de Samuel: vem cá, não tem mais filho? Tem mais um, mas tá bom, chama o outro. Quando chegou Davi era aquela expressão contrária à expressão dos seus irmãos. Os seus irmãos tinham uma expressão bacana, né? Cada um mais bonito que o outro, forte, que tinha aparência de rei, né? Que podia substituir direitinho o antigo rei, que era uma personagem muito assim atraente, mas não temente a Deus. Então, quando Samuel falou com o seu pai: olha, então nós não vamos comer enquanto o seu filho mais novo chegar. Aí chegou, e diz o texto sagrado que quando o menino chegou, diz que ele era ruivo, diferente dos demais, não era normal, mas formoso de semblante, de boa presença. Mas era um garoto, era um jovem, inexpressivo. Então, o profeta ungiu aquele menino de expressão simples como o rei de Israel. Então, vai aí o conselho, a instrução de Deus para todos nós. Porque ainda que Samuel, o profeta Samuel, fosse dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, ele foi um grande profeta, ainda assim ele foi iludido com seus olhos. E Deus disse para ele: isso vale a pena, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, quer dizer, para a sua força. Em outras palavras, hoje ele diria: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua capacidade, sua inteligência,
sua intelectualidade, seu diploma. Não. Porque o tenho rejeitado. Não que ele tenha rejeitado as pessoas diplomadas, inteligentes, nada disso. Mas aqui, no caso, a gente entende assim. Por quê? Aí diz o Senhor, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. O homem vê o exterior, a condição, a beleza. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor, o Senhor olha para o coração. Deus está buscando pessoas cujos corações tenham sede de justiça, sede e fome de justiça. Porque são estes que Deus escolhe para fazer aliança e fazer deles o templo. Isso mesmo, o último templo. O templo que vai receber a visitação da glória do Altíssimo, a última casa, né? Depois nós falamos mais a respeito disso, mas Deus escolhe de acordo com o coração. Deus vê de acordo com o coração. Nada do que é exterior importa. O que importa é o coração. É o coração. Você sabe quantas pessoas, infelizmente, casam por conta da aparência de A e B, etc. E depois, quando vão viver juntos, é um desastre. Toda aquela beleza, toda aquela pintura acaba. E o que fica? É um problema. Então, amiga e amigo, vai aí esse conselho de Deus para você. Eu creio, eu tenho certeza que Deus nos deu essa palavra para falar com muitas pessoas que estão para decidir o destino de suas vidas. O destino de suas vidas. E, de repente, pensa que um negócio que parece uma coisa extraordinária, um excelente negócio, é uma arapuca, é uma cilada do diabo para que as pessoas venham cair. Não olhe para a aparência, não olhe o exterior, melhor dizendo. Olhe para o interior, para o coração, ou a alma da pessoa. Pergunta novamente, bispo, mas como que eu vou olhar para a alma de uma pessoa? Só quando você tiver o Espírito Santo, você vai saber o que é isso. Quando você tem o Espírito Santo ensina, orienta, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo alerta, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence a gente do que é certo ou do que é errado. Ele convence, ele mostra. Você tem que receber o Espírito Santo. Sem ele, não há felicidade. Sem ele, é impossível a pessoa ser feliz. Eu diria, é impossível a pessoa ter paz. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.